Tá? Então, estamos aí na semana do DevOps, né? E o dia da internet segura no Brasil, tá? Que a gente vai comemorar agora no sábado, né? O dia da internet segura no Brasil. E estamos com a nossa semana do DevOps. Então, de 1º a 6 de fevereiro, né? Hoje é 4 de fevereiro. Já tivemos aí alguns palestrantes, vou fazer um review rápido. Então, na segunda-feira tivemos o professor Roberto, né, Roberto Acosta, que falou sobre redes locais. Essa palestra está disponível no Moodle, tá? Eu vou já mostrar como é que a gente faz para quem perdeu e quer assistir essa palestra, ou quer encaminhar para algum colega, alguma coisa. Então, a gente vai poder dar demonstração, eu vou mostrar onde é que está hospedada essa palestra. Na terça-feira, então, foi o professor Jader, ele falou sobre telecomunicações, né, especialmente aí fibras óticas. Então, deu um show bem legal aí sobre fibras óticas. Ontem foi o professor Marcelo Neves, né, que falou sobre fundamentos de redes de computadores. E hoje, né, o nosso maravilhoso palestrante aí, né, o professor Marcelo Dipp, que o pessoal já conhece aí, então vai dar um show hoje falando aí sobre administração de redes de computadores. Amanhã a gente tem um palestrante internacional, direto de Nova York, né? Então, um palestrante que trabalha para Unicef, né, para as Nações Unidas, um cara que trabalha direto com essa área aí, divulgando, né, e prospectando sobre a internet segura. Então, vai ser uma palestra bem interessante também que a gente vai ter amanhã aí para encerrar a nossa semana do DevOps. Tá? Como é que eu faço, então, professor, para ter acesso a esse material, que, inclusive a palestra de hoje, né, a gente vai deixar disponível depois para vocês. De que maneira? Você vai... Opa, tem gente chegando aí. Tá. Você vai na internet e digita ali Alcides Maia. Tá? Encontrou o site da Alcides Maia. Vem aqui na área do aluno. Tá? Entrou na área do aluno, ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Ele vai abrir o ambiente virtual de aprendizagem e aí você vai procurar aqui em cima painel de controle. Internet pedalou aí, né? Tá? Mas você vai clicar no painel de controle e ele vai abrir então a semana do DevOps. E aí dentro do Moodle você vai conseguir visualizar todas as palestras que a gente já teve essa semana. E amanhã, depois da palestra de amanhã, né, com o Nelson, a gente já vai estar liberando no próprio Moodle os certificados. Então, a partir do momento que encerrar a palestra, vocês já vão ter acesso aos certificados, né? Lembrando que, para que serve o certificado? O certificado serve para você botar no seu currículo, serve para fazer uma diferença bem significativa na hora de buscar emprego. Quer dizer, você se dedicou durante uma semana inteira para aperfeiçoar, aprender um pouco mais sobre os assuntos ligados a DevOps. A gente teve na semana anterior a semana da programação, então também, né, você pode entrar lá e assistir tudo que rolou na semana passada com relação à programação, certo? Tá, sem mais delongas, aí eu passo a palavra ao nosso palestrante, que vai se apresentar e vai dar início, então, a essa tão esperada palestra aí. Professor Marcelo Dipp, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, professor João. Boa noite a todo mundo, muito bem-vindos. Deixa eu me apresentar, tem alguns aqui que eu não conheço, alguns já me conhecem, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Dipp, né? Eu sou professor de todas as áreas dentro da informática, tenho mais de 27 anos de área de percurso aí dentro da informática,
passando por infra, desenvolvimento, tudo que é área dentro da informática já trabalhei. Sou técnico em redes, técnico em informática, atualmente eu sou gestor de TI, tá? Tenho certificação em ITIL, estou cursando uma segunda graduação agora, que é licenciatura em matemática, então quem viu lá na sinopsezinha minha lá, falou que eu tenho linguística e estou fazendo licenciatura, tá? É por isso que eu estou fazendo licenciatura em matemática. Então, assim, falando um pouquinho de redes, que é um ambiente que eu adoro, né? Eu sou técnico em redes e gestor de TI. É um ambiente que eu adoro, mas é assim, não é fácil, e ser um administrador de redes é mais difícil ainda. O administrador de redes, ele não é um cara que vai se preocupar ali em ficar crimpando cabos. Ele vai ter outros problemas na cabeça dele, tá? Só assim, antes que me perguntem, eu não trouxe nenhum PPT, PowerPoint, Prezi, nada para apresentar para vocês, tá? Já é muito know-how meu, então eu vou mais conversar com vocês, tá? Bater um papo, responder perguntas, quem quiser ir fazendo perguntas ali, conforme eu vou lendo, eu vou respondendo também. Fico totalmente à disposição de vocês durante a minha palestra aí assim. Então vamos lá. Da onde que o administrador de redes inicia? Qual é o pontapé inicial do administrador de redes? Todo administrador ele tem que ter como pontapé inicial, como partida, o projeto da rede. Ele tem que conhecer aquela rede como conhece a si mesmo, tá? Ele tem que conhecer como que ela foi estruturada, como que ela foi planejada, da parte de cabeamento até a parte dos usuários. Tem que conhecer todos os usuários da rede, não é brincadeira isso, né? Mas uma rede de 400 usuários, como é que a gente faz? Tem que conhecer pelo menos todos os setores que vão ser abrangidos, né? Mas com o tempo acaba conhecendo todos os 400 usuários, garanto isso, garanto. Então, assim, ó, o administrador de redes ele tem que conhecer todos os detalhes da rede, como que ela foi feita, como que ela foi criada, a partir do quê, qual é a configuração, quais são os servidores que estão rodando naquela rede. Isso é de extrema importância, ter que entender tudo que está acontecendo ali. Partindo daí, que ele já conhece tudo, ele tem que ser um pouquinho vidente. Como assim? Ele tem que antecipar possíveis problemas que vão acontecer na rede dele. Se a rede vai ter gargalo, se a rede vai ser lenta, se a rede vai estar muito bem distribuída, está todo mundo navegando maravilhosamente bem. Se os sites que vão ser acessados na rede, todos vão ser permitidos ou vão ter que botar filtros. Normalmente é o administrador da rede que vai dizer assim, ó, vamos colocar um servidor de proxy, vamos colocar um servidor de firewall, tá? É o administrador da rede que ele tem que começar a olhar. O próprio nome dessa função, desse cargo, digamos assim, de administrador de redes, já dá uma ideia do que ele vai fazer. Ele vai administrar todo esse ambiente que não é fácil, é um ambiente, às vezes, pesado para se trabalhar. Muita gente buzinando, eu gosto de falar dessa forma, né? Buzinando no ouvido do administrador, dando pitacos. Então, assim, nós temos que definir muito claro o que é o pitaco válido e o que é, cara, faz isso porque eu quero, assim, não é por aí. Nós temos que deixar bem claro quais são os procedimentos que nós temos que tomar dentro da empresa, dentro da nossa rede, tá? Um administrador de redes, ele entende aquela rede como ele sendo dele ou dela, né? Temos administradoras maravilhosas aí no mercado, dele ou dela. Por que isso? Porque não é qualquer coisa que a gente pode colocar a livre, espontânea, assim, na rede. Não podemos fazer isso, não podemos deixar, porque senão a nossa rede
vocês já devem ter visto talvez algumas redes parecidas com essas que eu vou falar, cheia de vírus, redes lentas, redes com gargalos, pessoal rodando softwares na rede, programas que vão puxar muita banda para esses programas e denigre a toda a internet do resto da rede. Já notaram alguma coisa desse tipo? Com certeza já viram alguma coisa desse tipo. Isso é por falta de... já viu, né, João? Isso é por falta de uma gestão, de um olhar mais ali na frente, de dizer assim, ó, isso a gente tem que olhar com muito carinho. Isso a gente não pode colocar de jeito nenhum. Já peguei muitos casos onde donos de empresas me pediam, na época que eu era administrador de redes, vamos colocar isso assim, assim, assim na minha rede, quero colocar esse programa, porque esse programa a gente vai utilizar ele muito. Acho que não pode colocar. Nós não temos computador para um servidor desse tipo. Não, mas eu sou o dono da empresa, eu quero colocar. Não, a gente não pode colocar, vai denegrir toda a rede, vai bagunçar toda a rede. Tu chega de manhã lá no dia seguinte de manhã, o que está lá? Está lá um servidor que o dono resolveu colocar. E aí os usuários da rede começam a gritar, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. Por quê? Porque é uma coisa que não foi planejada, não foi estudada, não foi pensada. O administrador, ele é um cara que tem que pensar muito, tá? Depois a culpa João, depois a culpa é sempre do administrador. Então, por isso, assim, ó, o administrador de redes, eu gosto de dizer que ele está num nível muito mais alto do que qualquer usuário da rede, porque esse cara tem que cuidar de todo o funcionamento. Uma empresa hoje, ela consegue viver sem uma rede de computadores? Vamos pensar comigo. Uma empresa consegue viver sem uma rede de computadores funcionando? Não. Quem é que vai cuidar dessa rede? É um técnico? Não estou deteriorando os técnicos, tá? Não é isso. Eu sou técnico de redes, mas eu também tenho formação de administração de redes, tá? O técnico, ele é muito bom para problemas operacionais. E aí entra a evolução do profissional de administração de redes, tá? O técnico, ele pode se evoluir ao padrão de administrador, se aperfeiçoando. O Alcides Maia aqui oferece diversos cursos para isso. Depois o professor João pode falar um pouco mais disso, tá? O Alcides oferece diversos cursos para esse propósito, para fazer com que o profissional vá evoluindo gradativamente e constantemente, mas não é um técnico que vai administrar e conhecer todos os problemas possíveis que pode dar naquela rede. Desculpem. O técnico, ele sabe como crimpar um cabo, sabe como trabalhar com um ambiente Windows, um ambiente Linux, seja que ambiente for. O administrador de redes, ele está num nível um pouco maior. Ele está num nível que ele vai ter que conhecer muito bem as camadas físicas. O que é a camada física? O meio que está trafegando meus dados, tá? As placas de rede. Nós vamos pôr esse sistema de Wi-Fi aqui na empresa. Ótimo, maravilha. Esse sistema de Wi-Fi, e eu já vi empresas fazendo isso, vai estar dentro da rede de vocês? Vai, para os clientes poderem entrar e ter acesso à internet sem problema nenhum. Ótimo. Só que vamos pensar, eles também vão ter acesso aos arquivos da empresa. E eu já vi empresas liberando coisas sem querer dessa forma. Porque simplesmente vamos colocar um ponto de acesso ali, uma anteninha, para todo mundo conseguir acessar via wireless, via Wi-Fi. Isso é um dos piores problemas da empresa, porque a gente está abrindo a nossa rede
para qualquer pessoa acessar. E é fácil o acesso desse tipo. Tem muitas empresas que estão colocando wireless ainda sem senha. Vocês certamente já viram isso. Já viram e já usaram internet em empresas com wireless sem senha. Wi-Fi aberto. Público, exatamente. É uma que não é seguro para quem está usando. Não é seguro para quem está usando. E é pior ainda para a empresa que está ofertando isso. Porque está abrindo toda a rede dela. Ah, mas qual que seria a solução para nesse caso? O administrador de redes ele vai ter que começar a pensar. A solução é a gente colocar um ponto de internet, digamos assim, exclusivo para esses clientes. Tira fora do ambiente da rede empresarial. O administrador ele vai pensar nisso. Ele vai pensar em como colocar. Ele vai ver que o sistema de wireless, qualquer pessoa no ambiente público pode entrar ali. E aqui eu estou falando de hackers, crackers. Tem diferença esses dois termos, né? Amanhã, provavelmente, no dia da internet segura, vocês vão ouvir falar a diferença desses dois termos, hackers e crackers, tá? O administrador de redes ele vai ter que ter um controle e acesso de conectividade. Ele vai ter que saber como é que estão os acessos dentro da empresa e como está as conectividades. Como assim? Os computadores estão trafegando via cabo. Maravilhoso. Todos os conectores estão funcionando? Estão testados? Está qualificado aquele conector? A minha rede ela é toda Cat6. Estou falando presumindo que vocês já conhecem um pouquinho, tá? É toda ela Cat6, categoria 6. Ou seja, cabos de melhor qualidade, de maior conectividade, de maior velocidade. E o técnico de redes vai lá, deu um probleminha num dos conectores, ele tira o conector, compra um conectorzinho lá de 30 centavos e faz uma crimpagem nova. O administrador, ele não vê problema nenhum, mas o administrador de redes sabe que aquele conector que ele comprou é um Cat5 ou Cat5e, faz com que toda a rede que antes era Cat6 seja reduzida de Cat, caia para Cat5, ou seja, perde a certificação de uma rede, que às vezes lutou para conseguir essa certificação. Mostrar para os clientes, olha, nós temos uma rede estável, confiável, aqui tudo funciona. E por causa de um conector, perdemos essa certificação. E sim, isso acontece. Outra coisa que o profissional de administração de redes vai ter que conhecer bastante, ele vai ter que fazer análises de pacotes. Como assim? Ele vai fazer capturas de pacotes esporádicos que estão sendo transmitidos na rede, tá? Para ver se os protocolos que estão sendo utilizados estão corretos, se o conteúdo que o pessoal da rede está trafegando está de acordo. Não é invasão, não é praticar invasão, tá? Praticar invasão é eu literalmente abrir o pacote e ler o que está dentro dele. Não é isso. Eu quero simplesmente saber se os protocolos, vocês certamente já viram falar do modelo OSI, modelo TCP, se os protocolos dessas pilhas estão adequados para o tipo de pacote que está sendo transferido. Esses protocolos são muito importantes. Vamos lembrar que protocolos são regras que têm que serem seguidas. Isso é um protocolo. E na rede não é diferente. Existem os protocolos que vão ser utilizados para o tráfego de dados.
Se não bastasse, olha a lista que eu estou fazendo. Primeiro, o cara vai ter que fazer testes de camada física, conhecer as camadas, os meios, acesso e conectividade, análise de pacotes, e vai ter que também ver, ter ferramentas que produzam mapas com todos os dispositivos encontrados na rede. Por que isso? Eu tenho que saber todo mundo que está conectado na minha rede. Todos, sem exceção. Do celular ao notebook, de um smartwatch, um relógio inteligente, a um computador. Eu tenho que saber todos os dispositivos que estão conectados na minha rede. Por que isso? Só eu tendo noção do que está conectado, quem está conectado e de quantas pessoas estão conectadas na minha rede, eu consigo fazer uma avaliação se a minha rede está adequada para todo esse fluxo de volume ou não. Já peguei muitas redes que, nem repara, tá? Marcelo, nem repara, a nossa rede aqui é bem lenta mesmo, sempre foi assim. Daí tu para olhar a rede, tem 15 máquinas que não precisavam estar penduradas na rede, que estão, programas que estão consumindo banda. Isso tudo vai deteriorando a rede de vocês, tá? Temos que ter ferramentas que possibilitem uma consulta dos dispositivos individualmente, agora não no geral. Antes eu tenho que só conhecer o que está aberto na minha rede. Agora eu tenho que ter ferramentas que me possibilitem consultar individualmente os dispositivos conectados na minha rede, tá? Dessa forma eu vou verificar a qualidade de tráfego, dados enviados, dados recebidos, estatísticas de quanto de memória e processamento esse dispositivo está ocupando, está tomando da rede. Olha a quantidade de coisas que um administrador tem que fazer, tá? Vocês já pararam para ver alguma vez os logs do Windows? Já vi. Vocês sabem que o Windows gera logs de problemas que acontecem. Sabem ou não sabem? João, raramente, Vitor, sim. Sabiam disso? O Event Viewer, exatamente, Diego. Só que assim, isso é do Windows. Agora vocês imaginem que um administrador de redes, ele não tem que olhar os logs do Windows. Ele vai ter que olhar os logs dos servidores. Os servidores, eles vão emitir logs de acessos, controle de acesso, negações de acessos, o que está sendo liberado, o que está sendo bloqueado, se realmente está sendo bloqueado. Um administrador, ele tem que conhecer todos os eventos que estão acontecendo na rede dele. Se ele não tem essa noção, ele não consegue monitorar. Ele não consegue prever o que pode acontecer. Com isso, monitorando os eventos, ele vai automaticamente estar monitorando o desempenho da rede. Tá? Ele vai ter que conhecer, gerar gráficos, gerar estatísticas de como está o desempenho da nossa rede. Olha só quanta coisa eu tenho que pensar. Já pensei muito sobre isso, né? Hoje eu tento ensinar um pouquinho vocês sobre isso, tá? Análise de fluxo, tá? Tenho que conhecer ferramentas que me possibilitem verificar como é que está o fluxo de rede, se há alteração em determinados horários ou não. Em determinado horário nós temos um pico gigantesco de banda. E outros horários a banda quase não é utilizada. Eu tenho que ter um controle de análise de fluxo aqui, tá? Além disso tudo, engenharia de tráfego e de roteamento.
tá? Aqui no Alcides, nós temos uma disciplina de roteamento de computadores. Já ministrei ela umas 2 ou 3 vezes, nem me lembro, né, professor João? Já ministrei ela umas 2 ou 3 vezes. A disciplina de roteamento, vocês passam a entender como que os roteadores vão se comunicar. Mas isso aí o administrador tem que ter noção também? Com certeza. Imaginem criar uma VPN entre matriz e filial. Se eu não souber fazer um roteamento certo entre essas duas, a filial não vai conversar com a matriz. Como é que é, Matheus? Boa noite, Matheus. Coisa boa. Relembrando as aulas. Pois é, tá? Se o administrador ele não conseguir montar um roteamento adequado, ele não vai ter uma comunicação. Então, eu tenho que conhecer o que é um roteamento para mim gerar essa comunicação e gerar esse tráfego também. Tem mais isso. Olha só, o administrador de redes, ele não administra só a rede de um determinado prédio. E se a minha empresa tem matriz e filial, vamos pôr 2 administradores de redes, um em cada prédio. Não, a rede é única. Então, o administrador de redes, ele vai além prédio, ele vai além site. Tá? Site que eu estou falando é o prédio físico da empresa. Tá? 1 ou 2 prédios, um do lado do outro, às vezes, e em outros estados. Tá? Então, ele vai além site, ele está indo além, ele tem que conhecer toda a estrutura da rede, topologia, hierarquia. A minha rede, nós temos os servidores em uma cidade, esses servidores é que tem que se comunicar com o resto das filiais. Então, olha o quanto que a gente tem que se preocupar. Tudo problema? Não, não é só problema. Nós estamos com muitas coisas boas. Tá? Nós vamos prover qualidade de serviço. Os usuários, se nós fizermos um serviço muito bom, os usuários vão fazer referências para nós e vão fazer solicitações para nós. E o melhor, às vezes eles vão perguntar se pode fazer determinada coisa na rede. Eles não saem aplicando uma coisa na rede sem consultar a gente. Nós passamos a ter um cargo agora muito importante dentro da rede. Então, vocês estão conseguindo entender essa diferença de um técnico que está ali para resolver normalmente problemas operacionais mesmo, para um administrador? Estão conseguindo notar essa diferença? E é legal isso. É legal ver essa diferença clara para a gente, tá? Vou comentar um pouquinho de qualificação do administrador de rede, tá? Eu poderia ficar citando mais um monte de problemas que o administrador de redes vai ter que resolver ali no nosso coitado do administrador. Mas é legal. Eu, pelo menos, eu adorava ser administrador de redes, ô João, tá? Mas vamos entender um pouquinho como é que um técnico chega num patamar de administração de redes. A administração, o nome por si só já mostra que ele está indo para um lado mais burocrático, digamos assim, né? Um lado mais gerencial. Para isso, vai ter que buscar graduações voltadas para esta área, gestão, administração em análise de sistemas, administração de redes, propriamente dito, né? E, por último, certificações. Só assim um profissional vai conseguir chegar num nível de administrador de redes. Já ouviram falar... Tá interessando agora, Matheus? Define. Começando a ficar interessante, né? Certificações. Gente, uma das primeiras certificações que um gestor, um administrador de redes tem que começar a pensar nela é ITIL.
Não sei se já ouviram falar de ITIL. O que vem a ser ITIL? Information Technology Library Infrastructure, tá? Ou seja, uma biblioteca de infraestrutura de TI, tá? É uma biblioteca de infraestrutura de de tecnologia da informação. Simples. Como assim simples? Nice English. Thanks very much. Que acontece? O ITIL, ele é um conjunto de livros que vai nos dar um norte de como trabalhar com o nosso setor de TI. Obviamente, a rede está dentro desse TI, tá? Pessoal, quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, tá? Vai fazendo. Eu vou dar um momento depois no final, mas fiquem à vontade. Às vezes, algumas perguntas são pertinentes naquele momento. Fiquem tranquilos. O ITIL, ele foi um projeto definido por administradores de empresas, não tinham nada a ver com informática, nada a ver com TI, nada a ver com redes. Administradores de empresas ingleses lá na Inglaterra, tá? Que passaram a estudar e conversar entre eles, depois criaram um fórum sobre isso, tá? Para definir por que uma empresa cresce mais do que outra. E a resposta foi simples. O que faz uma empresa crescer mais do que outra é a informação. Melhor que isso, a tecnologia de informação aplicada dentro da empresa. É isso que faz uma empresa desenvolver mais do que outras. Como é que a gente pode melhorar essa tecnologia de informação nossa? Criando profissionais que cuidem disso. E aí entra o administrador de redes. Existe certificação de ITIL, que é para saber como trabalhar dentro da empresa. Para vocês terem uma ideia, hoje o ITIL está na versão 4, tá? A primeira versão era totalmente focada no profissional de TI. No profissional. A segunda versão, o foco dela era o setor de TI. Expandimos do profissional para a equipe de TI. A terceira versão, tá, do ITIL é a empresa. Olha onde que a gente está chegando agora. A gente saiu lá do profissional, do técnico que está trabalhando lá na linha de frente de TI, para partir para a parte de estratégia da empresa. Nós somos parte fundamental, bloco fundamental da empresa. Se um administrador de redes, um administrador de TI, ele não tem essa noção de que ele é uma pedra fundamental daquela empresa, a rede nunca vai funcionar. E digo isso com propriedade, tá? Se ele não tem aquela noção de que ele é uma pedra fundamental da empresa, aquela rede não vai funcionar direito, tá? E a quarta versão do ITIL, que agora a gente não chama de versão, eu falo a gente porque eu sou certificado em ITIL, tá, gente? Tá, pessoal? A quarta versão a gente não chama de versão, a gente simplesmente chama de ITIL 4. Por que o ITIL 4 não é considerado uma versão? Porque não foi criado livros específicos para o ITIL 4. Lembra que a ITIL é uma biblioteca. Bibliotecas são livros, tá? O ITIL 4 não foram criados livros específicos e ele é totalmente voltado para a empresa na nuvem. A empresa no meio virtual. Isso é o ITIL 4. Para cloud, exatamente, Matheus. Tá? É um ITIL voltado para cloud computing. Melhor ainda, voltado para IoT, Internet of Things, a internet das coisas, tá?
Esse é um outro ponto. Conseguem visualizar a quantidade de equipamentos que hoje são conectados na rede nossa? Eu dei um exemplo atrás, agora há pouco, de alguns possíveis equipamentos conectados na nossa rede, né? Um relógio, é ou não é? Mas que outros dispositivos estariam conectados na rede que o administrador tem que ficar atento também? Robôs. Vamos pegar impressoras, fax não, né? Tem alguém que usa fax aqui ainda? Tem gente que não sabe nem o que é fax direito, de tão novo. Fax já caiu há muitos anos atrás. Mas, vamos lá. Pessoal, nós temos robôs conectados nas redes, literalmente conectados nas redes, inteligência artificial dentro desses robôs e, às vezes, inteligência artificial nos próprios computadores. Vocês trabalham tranquilamente com inteligência artificial, tá? Quem nunca brincou aí com o OK Google? Não sei se eu despertei algum Google aí de vocês ou não, mas falar OK Google para o celular de vocês, vocês podem começar a conversar com o celular de vocês. O que é isso? Inteligência artificial dentro de casa. E as empresas estão usando de inteligência artificial também. O Vitor já se planejou para isso. Beleza, Vitor. Tá. O pessoal está começando a se soltar no chat. É isso que eu gosto. Eu gosto de ver o pessoal conversando ali assim. Exato, Matheus. Tem que ser minimalista, tem que ser detalhista ao extremo, tá? Hoje em dia, internet das coisas, tá? Elas estão indo a um ponto que uma conexão a mais pode prejudicar toda a rede. Um dispositivo plugado na rede a mais pode bagunçar a rede. Parece coisa de filme de ficção científica ou filme de espionagem e tal, que os caras vão lá com um chipzinho tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui, discreto, vão lá, plugam num servidor e já era, tá? Gente, esse dispositivo aqui assim, tranquilinho, para ser transportado e plugado realmente dentro de um servidor. Aqui pode conter cavalos de Troias, vírus. Isso é outra coisa. Um administrador ele tem que estar muito preocupado com isso. Hoje, o foco, o assunto do momento é ransomware. Agora que eu vi ali, obrigado, Vitor. Tá? Ransomware. O que é isso? Sequestro de dados virtuais, gente. Sequestro de dados. Só que não é sequestrar de pegar o computador, botar debaixo do braço e levar embora e sequestrar. Não. Eu vou invadir o teu computador, eu vou criptografar tudo para te não ler mais e eu descriptografo mediante um pagamento de sequestro. Que legal. Mediante um pagamento de sequestro. É crime? É crime. Só que como é que eu caio em um ransomware? Um arquivo executável que eu receba que um usuário receba por e-mail que não está nas regras do servidor filtrar isso, o usuário recebeu lá um arquivo executável e pum, 2 cliques. Pegou o mousezinho, clique, executou. Deu. Já era. Todos os arquivos da empresa foram criptografados. E aí, se não tem um backup disso efetivo, não vai conseguir mais reaver esses arquivos. Tá? Um dos casos mais conhecidos de ransomware
aqui no Brasil, tá? Foi o STF, agora, no ano passado, tá? O STF, todos os dados foram criptografados, todos os processos criptografados. E aí, qual o valor que estavam cobrando para descriptografar? Como é que é, Victor? No Brasil é difícil colar esse UR aí, né, Sor? Já pensou em cobrar o Bitcoin? Os caras não pegam, né? É. Olha só, falando em Bitcoin, não vou nem comentar isso daí, ô Vitor. Falando em Bitcoin, gente, como que é cobrado para descriptografar esses arquivos? Bitcoin, tá? Há uns dias atrás eu tive olhando o valor do Bitcoin, tinha ultrapassado 100 mil reais um Bitcoin. Um Bitcoin tinha ultrapassado 100 mil reais. E o valor que cobram, que foi cobrado, por exemplo, do STF, desculpem, do STF, tá? 200 mil? Caramba! O valor cobrado do STF naquela época, tá? Foi de 8 milhões de bitcoins. Olha, tentem imaginar este valor. Tá, mas é o STF e tal, beleza. Vamos pensar numa empresa grande, multinacional ou nacional, tá? Empresa grande, tá? Que teve. Ô, senhor, eu vou ter que interromper, senhor. Vai. Deram uma petrolífera, né, senhor? Deram uma petrolífera por isso aí, né? Não sei, não sei em que fim, qual o desfecho, Victor. Tá? Eu não fui mais a fundo no desfecho que deu. Não sei mesmo, tá? Mas que nem assim, ó, já aconteceu. Carrefour é uma empresa multinacional, tá? Mas o Carrefour Brasil foi atacado com ransomware. Valor para descriptografar os arquivos deles: 80 mil bitcoins. Pensem, se a empresa ela não tem um sistema de backup, e isso também é de responsabilidade do administrador de redes, se a empresa não tem um sistema de backup decente, adequado, não, os 80 mil bitcoins não estão valendo o valor de todos aqueles arquivos? Estão ou não estão? Com certeza estão. Vou contar uma historinha aqui. Lógico que eu não vou falar a empresa, tá? Eu trabalhei no setor de telecomunicações, numa empresa de celular, telefonia celular, e no início dos anos 2000, eles vieram em 2002 aqui para o Rio Grande do Sul, eles entraram no Brasil em 2002, tá? E eu entrei lá em 2004, lá. Em 2008 eles tinham lá um computadorzinho, gente, um computadorzinho pequeno, simples, tá? Com um HDzinho, HD tipo isso aqui, gente, HD normal, com todos os dados da empresa neste HD. Eu e mais alguns colegas meus, eu não era administrador da rede, tá? Eu não tinha nem formação para isso. Eu era um técnico de redes apenas, mas com um olhar um pouquinho mais detalhado. Eu cheguei e perguntei, escuta, por que a gente não pega esse HD e coloca num servidor, lá na sala dos servidores e tal? Não, a gente prefere que esse computador fique aqui, num setor de estratégico e tal. A gente prefere que esse computador fique aqui para não ter problemas. Não foi uma, duas, três vezes que eu falei algumas vezes. Conversei com o meu chefe foi lá, falou a mesma coisa, e a resposta sempre é a mesma. Um dia, e isso que eu vou falar não é brincadeira, um estagiário tropeçou no cabo de força e o computador simplesmente tombou
para o lado. Essa tombagem desse computador, tá? Nesse caso, João, caiu realmente a bomba no estagiário, tá? Só por ter tombado esse computador, deu problema no HD, tá? Foi 20 gigas. 20 gigas não é nada hoje em dia, eu sei. Mas para a época, 2008, quem se lembra um pouquinho lá de 2008, um HD de 20 gigas era grande, tá? O backup estava dentro do próprio computador. Não preciso dizer que o backup foi junto, tá? Custo para poder recuperar os 20 gigas, 50 mil reais. Põe uns 50 mil reais lá em 2008. Pergunta, a empresa pagou 50 mil reais para recuperar 4 anos de história dela? 50 mil reais não foi nada, eles pagaram. Pagaram 50 mil reais porque não... Gente, é a história dela no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, pagaram. A partir daí, sim, eles começaram a criar um servidor mesmo numa sala para ninguém ter problema lá, tá? Mas precisou acontecer um problema para eles tomarem uma atitude, tá? Então, assim, ó, administrador de redes, ele tem que começar a pensar em todas as possíveis coisas que podem acontecer. Só que, João, essa empresa não é brasileira. Essa empresa não é brasileira. E os usuários que estavam operando nesses computadores não eram brasileiros. Tá? Então, não dá de... Nesse ponto, eu vou ter que defender um pouquinho. Então, assim, ó, é global. O usuário sempre vai ser usuário. Tá? Gente, temos ainda aí uns 10 minutinhos. Vou deixar à disposição agora para vocês perguntarem alguma coisa, se ficaram com dúvidas. Poderia ficar uma noite inteira aqui conversando sobre administração de redes. O mercado é concorrido? Legal a pergunta, João. Sim e não. Tá? Por que sim e não? Se tu é um bom profissional, qualificado, com certificações, tu tem mercado fácil para ti, tá? Se tu simplesmente te denomina um administrador de empresas, e eu já vi muita gente fazendo isso, tá? É extremamente concorrido e vai ser complicado de conseguir mercado. Quais certificações indica além de ITIL? Legal a pergunta, Diego. Tem PMI, que é para a parte de projetos, COBIT, que é para a parte de projetos, ITIL, tem certificações de auditorias, tá? ISO 27000, tá? Da família 27000, são tudo certificações que vocês podem olhar. E, bom, gente, para ter a Microsoft, ela tem um plano de certificações para vocês acabarem tendo o título de System Administrator, tá? Então, Microsoft Certified System Administrator, MCSA, tá? Então, também é outro nível, outra linha de administração que vocês podem seguir, tá? Linux também tem essa linha de certificação também para administradores de redes, inclusive. Vamos lembrar que o Linux, ele é uma ferramenta, ele é um sistema operacional voltado para redes, tá? O Linus Torvald, quando criou o Linux, ele criou um sistema operacional voltado para redes, que era quando as redes estavam realmente começando a bombar. A internet recém tinha sido denominada como internet, tá? Então, Linux é um sistema operacional voltado para redes. Tá? Mas tem muita certificação, basta vocês procurarem. São baratas?
Não, não são baratos. Tá? Mas o retorno de investimento com certeza é garantido. Tá? Retorno de investimento com certeza é garantido. Normalmente as certificações, média de valor, normalmente as certificações são em dólar, tá? A certificação de ITIL, se não me engano, ela tá $250. É a média, tá? $250. Eu sei, é caro, eu sei. Tá, uma certificação Microsoft tá $100. Começa com $100, tá? Nenhuma prova de certificação é simples. Nenhuma. Nenhuma mesmo, tá? Parte do princípio que vocês estão pagando um valor bem alto e a empresa, ela não quer saber assim, ó, ah, não, tá, estão me pagando valor alto, eu vou certificar. Não. Ela só vai certificar quem realmente sabe. Isso é um selo da empresa ou da entidade para dizer assim, ó, este profissional sabe o que ele veio testar aqui, tá? Certificações em Linux, se eu não me engano, estão na base de $150. Não vou precisar agora, tá? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma perguntinha? Não? Beleza! Então, muito obrigado. O professor João não está na sala? O professor João não está na sala para encerrar aqui, então. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Espero que tenham gostado bastante aí da palestra. Palestra singela, simples, um bate-papo aí. Mas era isso. Eu que agradeço muito. Diego. Valeu, professor. E cada vez o senhor me incentiva a ir mais além, professor. Essa é a ideia, Gaspar. Show. Valeu, o senhor é o mestre. Gilberto, muito bom, professor. Obrigado, Gilberto. Victor, valeu, obrigado. Obrigado, Marcos. João, show, cara. Sempre bem-vindo nas minhas aulas, com certeza. Obrigado, Ives. Rodrigo, muito obrigado, cara. Gabriel, eu que agradeço a presença, brigadão mesmo. Enfim, sempre um prazer, né? Sempre. João, sabe que nas minhas aulas a porta está sempre aberta, né? O link está sempre aberto para os meus alunos, sempre. Professor João, muito obrigado pela oportunidade de conversar com esse público aqui. Certo, professor, muito obrigado pela brilhante palestra. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para o professor Marcelo? Não? Tá, professor, muito obrigado. Tá, o vídeo vai ficar gravado e à disposição de vocês aí no Moodle, certo? Muito obrigado e amanhã a gente conta com a presença de todos vocês na palestra aí do nosso palestrante internacional aí, né, o professor Nelson. Tá? Um abraço, até mais, professor. Valeu.